O programa Câmara em Debate, claro, nessa proposta de também ampliar sua pauta além da Câmara, com todos os setores do município que se relacionam também com o Parlamento Municipal, traz hoje no nosso programa Camila Porciúncula. Ela que é diretora-presidente da Ilumina, a antiga Superintendência de Iluminação de Maceió. Mudou o nome, mudou o cargo, mas a demanda é a mesma, né? Iluminar a cidade, é isso mesmo? Muito prazer estar conhecendo-a. Isso, prazer, obrigada pela oportunidade, né, de poder expor o trabalho da Prefeitura de Maceió. E é como você falou, nós somos a Ilumina hoje, mas continuamos uma autarquia totalmente voltada à iluminação pública, a trazer melhorias para a população no sentido de iluminação. Como a gente costuma fazer das nossas entrevistas sempre um momento didático, o que é, para que as pessoas entendam, uma autarquia? Uma autarquia é um órgão que ele tem uma certa independência financeira e administrativa. Então, aquele recurso que chega para você, vem pelo município, mas não é necessariamente diretamente de emendas, não depende desse orçamento mais geral, é assim que funciona? Isso. Na iluminação pública, a gente tem aquela taxinha que todos A de iluminação pública. Isso, a taxa de iluminação pública. Então, aquela taxinha que a gente paga todo mês, ela é revertida nos LEDs que a gente vê na rua, na iluminação mesmo convencional, nas praças iluminadas, nas quadras de esportes. Então, era isso que eu queria, esse gancho que eu queria pegar. A Camila vai ser mãe, né, da sua primeira filha. Já tem nome? Bela. A Bela. E claro, vai ser muito linda, com certeza. E vai dar à luz, mas antes disso está deixando a cidade iluminada, né? Eu acho que esse é o contexto. A gente está passando por uma transição em termos de tecnologia. A gente tinha um tipo de luz que ainda prevalece em algumas áreas da cidade, um pouco alaranjada, né, meio avermelhada, e todo mundo agora quer a luz mais clara, que é a LED. Como é o nome dessa luz mais antiga? Aquela luzinha mais antiga, que todo mundo diz, minha rua está escura, é amarela. É o vapor de sódio. Vapor de sódio. Que durante muitos anos era a tendência, né? Isso. Ela ainda é normatizada, ela não deixa que assim, as pessoas muitas vezes nos procuram dizendo, minha rua está toda escura. Aí eu falo, mas tem poste apagado? Não, é aquela luzinha amarela e tal. Muitas vezes a luminosidade dela é a que está dentro da norma, mas como a gente está se acostumando, está mais habituado com o LED, a gente vê diferente. Realmente o LED ele traz uma sensação de segurança maior, sem contar nas outras vantagens em relação à eficiência energética, à economia. Então, assim, realmente a função maior hoje dessa gestão, né? O que é determinado pela prefeitura, pelo prefeito de Maceió, é essa modernização mesmo do parque, que a gente chama o Parque de Iluminação Pública. Então você chega com essa missão de fato, mudar e colocar em prática, deixar a cidade com esse novo perfil, né? Mais clara, vamos dizer assim. Isso. A gente tem, inclusive, a Prefeitura de Maceió tem um programa que eu acho que já é de conhecimento de grande parte da população, que é o Brota na Grota. Então, nesse programa Brota na Grota, inicialmente a Ilumina começou com a ideia de colocar LED, né, de modernizar a iluminação, ou trocar a convencional pelo LED, ou colocar a iluminação nova onde não tinha, em escadarias, praças e quadras dessas regiões que são mais vulneráveis. Mas veio uma determinação do nosso prefeito para que a gente coloque 100% de LED nas grotas. Então, o Brota na Grota, cada grota que a gente passa, a gente está modernizando 100% da grota. Então, por isso que tem que ter um planejamento maior, com todos os segmentos da prefeitura que vão fazer ação naquela localidade. Antes você manda lá a sua equipe, já faz um estudo, para quando chegar, deixar tudo dessa maneira, assim que funciona. Isso, perfeito. Quando quando o programa Brota na Grota está naquela comunidade, é que a minha equipe entra com levantamento de quantas luminárias têm que ser substituídas, ou se precisa implantar novos postes, colocar refletores em áreas de convívio social, e a partir dali a gente já faz esse atendimento. A gente corre para andar junto com o programa. Bom, para muita gente, a gente quando se refere à iluminação, está apenas trocando uma luz ali do poste, mas na prática, do ponto de vista urbano, não só o aspecto estético fica muito melhor,
mas você falou aí, tem uma questão de segurança muito grande, né? Até os próprios órgãos oficiais de segurança reconhecem isso. Áreas bem iluminadas são áreas com redução de violência. A gente já pode dizer que nesse período aí que você já está à frente, agora ilumina, já teve áreas que diminuíram a mancha, né, de violência por conta da iluminação? Então, a gente iniciou essa retomada de modernização, focando nos locais que são realmente de maior vulnerabilidade. Por exemplo, corredores de transporte coletivo, que são áreas que muitas pessoas transitam, praças, quadras. Então, a gente conseguiu colocar LED, como você falou que passa sempre, observou e percebeu, a Avenida Fernandes Lima, ela está toda modernizada, então traz em todos aqueles abrigos de ônibus uma segurança maior, aos pedestres também, a do Valdigós Monteiro, Via Expressa, a Avenida Gustavo Paiva, são todos corredores de grande fluxo, tanto de ônibus como de carro e de pedestre também. A gente iniciou esse trabalho focando tanto nas áreas de vulnerabilidade como as grotas, mas também nas avenidas principais de grande fluxo de pessoas, justamente pensando em trazer mais segurança, comodidade e praças e quadras para que os jovens se ocupem bem de esporte. Então, assim, esse é o nosso foco inicial. Mas o objetivo da gestão é 100% LED. Como é que funciona o trabalho da CIMA? A antiga CIMA hoje ilumina, e o nome é bem apropriado, né? Vocês dependem de provocação da população, o parlamento cobra muito, eu falo isso porque a gente acompanha as sessões e são muitas as indicações para iluminação e LED na rua tal, no bairro tal. Ou vocês têm um planejamento próprio e tentam fazer ali uma articulação para que isso possa casar e fazer o serviço. Como é que funciona? Então, a gente tem demandas, tanto que vem de fora para dentro da Ilumina, seja de parlamentares ou até de cidadãos comuns ou lideranças de bairros que indicam a gente locais que entendem que está muito vulnerável, que a iluminação está precária, que está precisando dessa modernização. E temos também o nosso estudo próprio e a partir daí a gente faz uma avaliação do que priorizar, onde está mais crítico, por onde a gente deve começar. Mas o objetivo é atender a todos. Realmente, como você bem falou, são muitas indicações. A gente não consegue, muitas vezes, atender naquela velocidade, mas aí a gente vai tentando priorizar o que está mais crítico, o que vai beneficiar a maior parte da população que anda a pé, que anda de ônibus, sabe? Então, assim, por isso que a gente tenta focar nos corredores de ônibus, nas principais e nessas áreas realmente de convívio social da população. Agora, eu imagino que a cobrança deve ser muito grande, né? Porque como a população se acostuma com o que está bom, outro que não tem lá na área dele ainda essa luz boa, é o que liga para a rádio, é o que manda mensagem lá na rede social, é o que telefona, mas só acontece com planejamento. Não adianta fazer só um pequeno trecho, se na prática você tem uma comunidade inteira. E aí vocês vão passo a passo, eles só valorizam a área nobre, você já deve ter ouvido crítica assim. E aqui não vem na periferia, como é que você consegue distribuir a sua equipe para atender demandas tão difíceis, né? Porque os empresários também têm o direito de ter lá a boa iluminação, já que eles estão na área nobre da cidade. E ao mesmo tempo a população da área periférica. Como é que você faz esse equilíbrio, essa balança? A gente tenta fazer justamente esse equilíbrio. Se as pessoas fizerem um apanhado, um levantamento de onde tem obra de iluminação, elas vão perceber que, inclusive, ultimamente a gente tem focado bastante na parte alta da cidade, nas regiões de maior vulnerabilidade, entendeu? Na parte baixa tem iluminação em LED, assim como na alta, nas vias principais. Se você observar bem, são vias também principais, corredores de ônibus. Então, assim, não há como falar, só tem iluminação na parte baixa. Isso aí pode ser a sensação das pessoas, mas a gente está tentando chegar em todos os pontos, e especialmente os mais vulneráveis, inicialmente.
É assim que funciona, né? Tem que ter o planejamento. Como é que é o perfil da sua equipe? Você tem ali, são engenheiros, são arquitetos, são técnicos? Como é que é o perfil da sua equipe de Então, trabalho? nós temos os fiscais, que são eletrotécnicos e engenheiros eletricistas. Trabalhamos também com a empresa terceirizada, que é responsável pela manutenção do parque de iluminação e das obras, e os fiscais, que são servidores concursados com competência técnica para fiscalizar, para avaliar, para fazer projeto, são os servidores efetivos da Ilumina. Então, assim, cada um vai contribuindo com a sua experiência. Vocês têm lá um grande mapa, eu vou dizer o que eu imagino, um grande mapa da cidade, e aí vocês vão olhando, vamos botar aqui os pontos onde já fomos, onde precisa ir. É assim que funciona? É assim, a gente tem um mapeamento, aí a gente sabe que tal bairro tem tantos por cento de LED, então a gente tenta ver onde é que está mais defasado nesse bairro, vamos tentar melhorar isso, onde é que tem mais assalto, onde é que tem mais reclamação, onde é que está mais crítico, e aí a gente vai tentando atender um pouquinho a todo mundo e em breve, com fé em Deus, vamos chegar em 100% LED na cidade de Maceió. Essa é a meta, né? É Me diga uma coisa, como é que surge tanta luz? Como é que compra tanta luz? Como é que você consegue dimensionar a compra de tanta luz? Porque, obviamente, tem que ter uma marca boa, tem que fazer lá a licitação, não sei se é assim que funciona, mas como é que dá conta desse estoque que você tem ao mesmo tempo que fazer um planejamento? Porque eu fico olhando no bairro que eu moro, assim, uma vez eu me dei conta, tem 500, 600 postes, né? Tem locais que são 1000 postes no entorno. E de repente você tem que ter 1000 postes, tem que ter a equipe parando de ponto a ponto. Às vezes para tirar a estrutura que segura a luz não é mais a mesma, né? Tem que mudar o braço completo. Não sei se o nome é braço. É assim que funciona? É sim, você está bem? Eu sou filho de eletricitário, então eu tenho um pouco de lógica, assim. Não, é justamente como você falou, o processo, ele acontece mediante uma licitação. A gente hoje tem uma empresa terceirizada. Dentro desse contrato é que a gente consegue viabilizar as obras. Quando a gente diz obra, é substituição de lâmpada convencional em LED ou implantação de poste. E o que a gente chama de manutenção é a lâmpada está apagada, precisa repor, houve um furto de cabo, precisa ser reposto. Então, tem essa diferença. Então, é através de um contrato, né, de uma empresa. Então, assim, eu não tenho um estoque de luminária. Mas nem fabrica luz. Eles que fabricam luz, não tem nada a ver. Não, aí por isso que às vezes a população fala assim, mas está demorando. Por quê? Contratualmente, dependendo do valor, do tamanho da obra, a empresa tem um tempo entre a ordem de serviço e a execução do trabalho, sabe? Então, não é tão simples quando a população fala, minha rua só são 5 postes, coloque 5 LEDs. Só que tem 5 na sua, 5 na do seu vizinho. E assim, não é como na nossa casa, que a gente olha e fala, vou tirar a convencional e botar um LED. Precisa que aquele técnico que a gente falou lá no começo, que é o servidor da prefeitura, avalie, como você disse, a marca da luminária, qual é a mais coerente, qual a potência que tem que ser colocada ali, se precisa de um braço novo, se dá a rede está boa, né? Porque às vezes coloca e queima, né? Se a rede da Equatorial está ok, se o poste é nosso, se é da Equatorial, se precisa colocar nosso. Então, assim, não é tão simples como aparenta. É uma logística que tem que casar entre a necessidade, o operacional e a presença lá do equipamento. Diariamente é assim que funciona. Perfeito. Isso. Eu já sei que não é fácil mesmo. Agora, você falou ainda em roubo de fiação. Vocês também são vítimas de depredação? Acontece muito ainda, mesmo com a luz nova? Bastante. A gente tem um problema muito sério. Inclusive, no ano passado, em 2022, foi uma marca, inclusive, assim, assustadora, ao meu ver. A gente pagou mais de R$500 mil só de reposição de cabo. O que é a reposição? Às vezes você passa, vou dar um exemplo de um local que frequentemente sofria com esses furtos. Ali na Cruz das Almas, perto da Leroy, naquela região da praia. Você passa Gangazumba, dali para frente. Aí você passa e fala, tá tudo apagado. E aí vou reclamar, a prefeitura não vê. Quando a gente vai lá, houve um furto de cabo. Alguém vai lá, se arrisca, mexe na caixa de passagem, furta o cabo e assim, além do prejuízo que traz, obviamente, aos cofres,
deixa um risco muito grande, uma vulnerabilidade, porque quem furta o cabo não é o técnico que sabe no que está mexendo. Então, muitas vezes eles deixam um fiozinho desencapado, passando corrente por um poste, e é onde a gente sofre com risco de choque, de morte. Então, assim, é um problema sério. A gente tem mais de 70 boletins de ocorrência em andamento para tentar descobrir, assim, quem é que furta, para onde vai esse fio, mas muitas vezes, quando você vê um grande trecho de lâmpadas apagadas, não sempre, mas tem grande chance de ter sido um furto de cabo. E eles provocam algum tipo de curto a ponto de danificar a lâmpada ou não? Pode acontecer, mas o risco maior é a passagem de corrente. Ficar exposto e não dá tempo do atendimento imediato. Exato. Então, quem perceber situações assim, quando faz a reclamação, é até bom porque agiliza também o próprio trabalho. É possível que algum técnico, né, não tenha visto, então Perfeito. Vale a pena. Como é que funciona o canal de comunicação de vocês com a população? Perfeito. Eu até queria, Marcos, reforçar que muitas vezes a gente sabe de um problema, um poste está apagado há um mês. Pode acontecer. Só que é um problema que a gente resolve em 1 a 3 dias. Porque às vezes a população acha mais fácil buscar uma rádio, uma televisão, do que usar o nosso aplicativo ou ligar para o nosso 0800. Nós temos hoje 2 canais bastante eficientes. Assim, o aplicativo que a gente tem funciona para Android e para iOS, é gratuito e ele funciona de maneira excelente. A nossa equipe tem 3 dias, 72 horas para atender aquela demanda. Se é uma demanda complexa, que precisa de uma obra que não consegue ser atendida, ela justifica lá no aplicativo, que é o Ilumina Maceió, que todo mundo pode baixar, utilizar. Para mim é mais fácil também acompanhar, porque eu consigo ver se a equipe foi, se está atrasando no atendimento, se não atendeu, o motivo por que não foi atendido. É autoexplicativo, assim, o aplicativo é bem intuitivo, é fácil de usar. Então, assim, eu aproveito o espaço para pedir à população que sempre que puder, tem uma lâmpada apagada ou um grande trecho escuro, tem uma luminária caindo, pode utilizar tanto o Ilumina Maceió e também temos um 0800, que é o 0800 031 9055, para que elas tragam também denúncias, reclamações e possam nos ajudar, porque eu costumo dizer que nossos maiores fiscais, assim, é a população, porque eu tenho um contingente de fiscal que não se compara à população. Então, quando chega para a gente uma reclamação, uma denúncia, a gente não fica chateado, não, a gente agradece. Mas quando chega diretamente, é mais rápido de resolver, sabe? Então, eu peço que esses canais sejam utilizados antes. Agora, óbvio, se tiver alguma falha e não tiver atendimento, não for ouvido, as pessoas têm todo o direito de se manifestar e de cobrarem da forma que entender mais coerente. Então, no organograma da empresa, tem quem atenda o aplicativo, o telefone. Não tem um funcionário assistindo TV e ouvindo rádio. Não. Não é assim que funciona, né? Tem que ter, obviamente, esse cuidado. E muitas vezes as emissoras de TV ou de rádio ou site de internet não vão mandar demanda para vocês, né? Vai ali aproveitar, de repente, explorar até politicamente, né? Pode Perfeito. acontecer para uma crítica mais ácida e não resolver o problema, quando, na verdade, o que você quer é a solução. Como você explicou que quem opera a troca da iluminação propriamente dita é uma empresa que venceu uma licitação, ela tem metas a serem alcançadas. E são essas metas que você está ali no dia a dia com a sua equipe cobrando também. É assim que funciona. Isso, perfeito. A gente passa para eles as chamadas ordens de serviço, as prioridades da gestão, obviamente, de acordo com o que a gente tem dentro da legalidade, de saldo, de orçamento, que você sabe que também é um processo burocrático, e ela tem o tempo, o prazo de atender de acordo com o que a gestão precisa. Como é que funciona a operacionalidade? É de domingo a domingo? Nos feriados, tem plantão também? Como é que funciona a estratégia de trabalho de um trabalho tão complexo assim? Isso, a iluminação, assim, é realmente complexo, porque quando escurece é que a gente consegue ver melhor os problemas. Então, a gente tem a equipe, sim, de plantão, todos os dias, o dia inteiro, independente de ser feriado, até a madrugada.
Agora eu percebi que a mudança da luz tradicional, essa que é o vapor de sódio, para o LED, ela parece ser mais simples, pelo menos visualmente falando, é bem menor e a capacidade de iluminação é bem maior, né? Como é que é a questão da durabilidade? Ela dura mais realmente, inclusive com essas condições de sol, chuva, como é que funciona? Perfeito. Como você falou, quando a gente vai comprar uma luminária, quando a empresa ela oferece, os nossos técnicos, eles avaliam justamente essa qualidade dessa luminária. E, efetivamente, essa tecnologia em LED, ela é bem superior, ela é muito mais moderna do que a convencional, né? Que é aquela ou amarelinha, ou tem um modelinho branco que não é LED, que é alumínio, que a gente chama. É uma branquinha, mas não chega a ser LED. Ela é um pouco mais clara, então. Ela é melhor que a amarela, mas não é tão boa quanto o LED. Realmente, a eficiência visual do LED, ela de fato é bem maior. Às vezes, quando você compara, tem as potências, né? Uma lâmpada convencional de 100 com um LED de 70, esse LED de 70, muitas vezes, ele fica muito melhor até do que a que tem uma potência maior convencional. Eu vou fazer uma pergunta de leigo, mas é para atender a demanda de quem me assiste também, tá? Quem é que liga a tomada da luz da rua? Como é que funciona esse sistema? A minha filha perguntou isso uma vez. Que pergunta só com a criança para perguntar, pai, quem é a pessoa que acende a luz das ruas? Interessante, porque ela não deixa de estar certa, né? A sua filha vai perguntar a sua... Antigamente tinha que ir em cada poste para ligar um disjuntorzinho, né? Hoje, cada luminária daquela, ela conta com um dispositivo chamado um relé. Quando o relé, né, que é esse dispositivozinho, se você observar a luminária na rua, tem uma coisinha azul em cima dela. Circular. Circular, azulzinha. Aquilo é o relé. Quando escurece, ela entende que escureceu e acende automaticamente. O que eu expliquei para ela é que era como se fosse uma xícara invertida. Só que ela parece uma xícara. É isso aí. Não é? E assim, por isso que às vezes, se você passar na orla e falar metade acendeu e a outra não. Porque um entendeu que escureceu, o outro não. Mas em poucos minutos todos vão estar acesos. Então por isso que quando chove muito... Acende, e as nuvens, né? Ficam muito escuras, eu percebo que acende. Então, em função disso, ele reconhece que não há luz. Ele acha que está já à noite, que está escuro e acende automaticamente. Eu entendo. E, consequentemente, é assim que vai se operacionalizando de um modo geral. Como é que funciona essa relação ilumina e parlamento? Já que você é uma autarquia, não depende necessariamente lá da verba aqui do vereador, mas ao mesmo tempo compreende que ele conhece também a cidade e as comunidades. E como é que vocês conseguem fazer uma agenda que case aí com essas realidades e tanta demanda, né? Então, a gente sempre busca atender todos os vereadores, são 25 vereadores. Estamos lá de portas abertas, nós recebemos as demandas de cada um, estudamos assim a real necessidade, porque o vereador, o parlamento, ele está indo lá, mas sinceramente falando, eu nunca vi nenhum vereador ir lá pedir uma coisa pessoal, dizer, bota na minha rua, não. Eles estão sempre pedindo em nome da comunidade. Então, como eles são representantes da comunidade, a gente olha com muito carinho e cuidado, porque ele está sempre querendo o benefício para uma comunidade, para uma região, não é um pedido pessoal. Então, a gente tem, assim, a prefeitura tem um bom relacionamento com todos os vereadores, sem distinção, e todas as demandas são analisadas, óbvio. Algumas eu consigo atender mais rápido, algumas são mais urgentes, outras dá para esperar um pouco mais, mas o critério de estudo é o mesmo. A maior necessidade, a maior vulnerabilidade, e a gente vai tentando atender todo mundo. Estamos no período de junho, é um período de muita festividade. Em algumas comunidades é tradição ter atividade pública de rua, né? E isso passa também pela Ilumina. Vocês têm algum trabalho diferenciado nesse período? A comunidade tem que manter algum tipo de entendimento com o órgão para garantir o funcionamento de alguma coisa? Como é que funciona? Temos. O Natal, ele é tradicionalmente bem famoso, né, pelas luzes, e cada ano tem ficado mais bonito o Natal de Maceió.
E o prefeito de Maceió, ele foca muito na questão da economia solidária. Então, nós fizemos um Natal bastante iluminado, bastante bonito, mas também com alguns espaços, alguns quiosques. Não sei se você já percebeu que tem umas casinhas iluminadas que a gente faz especialmente para fomentar a economia solidária, fazendo com que artesãos, pessoas que vendem comida, possam ter uma renda nos períodos festivos. Esse São João, a gente tem a primeira vila de São João, que é a Vila Maceió, que está instalada no Jaraguá. Inclusive, quem não foi ainda está convidado. É uma vila bastante iluminada, mas que também fomenta a economia solidária. Tem comidas típicas, tem parquinho, aí tem fogueira 3D, toda iluminada em LED. Aquela rua Sai Albuquerque tem uma mandala linda de bandeira, está toda iluminada também, com decoração especial, temática. Então, assim, a gente sempre se envolve. E em relação às comunidades, como você perguntou, tem muitas comunidades que fazem arraiar, vai ter uma festa da minha igreja, né? E a gente sempre é parceiro, tenta atender todo mundo. As pessoas vão lá na Ilumina ou mandam um ofício por e-mail solicitando, por exemplo, um apoio com gambiarras para dar uma segurança maior numa pracinha perto de casa, que não é para ficar mais clara, e a gente sempre atende, disponibiliza essas iluminaçõezinhas bonitinhas que fica com cara de festa, né? Então são as famosas gambiarras. A gente está sempre em parceria com igrejas, o próprio parlamento solicita muito para eventos de comunidade. Se for evento público, a gente está sempre disponível para contribuir. Pois é, aproveito até para lembrar que, como é o período junino, né, se você ainda tem tradição de fazer fogueira, não fazer próximo em locais onde tem fiação, até mesmo a própria iluminação, né? Fundamental. Camila, você fala com muita empolgação do trabalho, você parece que assimilou bem essa sua missão. Você já era do quadro, fala um pouco da tua formação. Estou caminhando aqui para o final da nossa conversa, estou curioso para saber como é que você se encantou tanto com esse trabalho aí, que você fala já com tanto domínio, com tanta clareza. Então, eu sou funcionária efetiva, sou funcionária de carreira da Prefeitura de Maceió desde 2013, passei no concurso de 2012 e sou funcionária desde 2013. Passei por algumas secretarias, normalmente no setor jurídico. Eu estava agora, por último, há 5 anos à frente da assessoria jurídica da Superintendência de Trânsito, que agora é a DMTT. Né? Passei por outras secretarias também, sempre na área jurídica, porque a minha formação, eu sou formada em Direito, sou advogada, então eu sempre vi o outro lado. Eu gosto muito, domino muito a parte contratual, todo esse acompanhamento, a parte de convênios, a instrução mesmo jurídica dos processos. E aí eu tive a oportunidade, né, de abraçar esse desafio de estar numa posição hoje de gestão, que não é fácil, é bem diferente, mas é tão empolgante e apaixonante quanto a área jurídica. E eu tenho conseguido fazer as duas coisas. Eu sempre tento fazer a parte de gestão com os cuidados jurídicos que o cargo também requer, né? E em breve com jornada tripla, né? Porque filho gera uma terceira jornada. Pois Sucesso na sua caminhada. Espero que essa meta, né, da iluminação 100% seja alcançada. É bom para todos, é bom para a cidade, é bom para a segurança e principalmente para as comunidades de um modo geral. Eu tenho visto algumas experiências, tanto na Orla Lagunar, na parte alta, onde as áreas de convivência, quando funcionam plenamente, o principal detalhe é a iluminação. E você cria um terceiro horário, né, para as pessoas curtirem também um pouco mais a cidade. Sucesso na sua caminhada. Até uma próxima oportunidade, Camila. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mostrando o trabalho da Prefeitura de Maceió e contribuindo com algumas dúvidas que realmente são frequentes dos seus telespectadores. Muito bom, tá vendo aí? Camila Porciúncula, ela que é diretora-presidente da Ilumina, conversou com a gente aqui no Câmara em Debate. Fique com a gente, porque no próximo encontro a gente vai trazer muito mais conteúdo também do Parlamento Municipal. Até a próxima.